Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e de Jesus sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Nós vamos dar continuidade nesse momento às exposições de um tema absolutamente necessário, do qual nós necessitamos. Nós carecemos dele desesperadamente. Eu estou me referindo à doutrina bíblica do novo nascimento. Nós vamos falar a respeito disso em continuação ao que já iniciamos semana passada. Mas antes nós vamos abrir novamente a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Abra comigo em João, capítulo 3, nós vamos ler a palavra de Deus entre os versículos 1 e 8. João capítulo 3, versículos 1 a 8. Diz assim o texto sagrado: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, e assim é todo o que é nascido do Espírito. É esse o nosso texto, nós vamos orar nesse momento. Deus de toda a graça, de toda a misericórdia, nós suplicamos a Ti que Tu nos dês uma compreensão muito esclarecida, uma compreensão santificadora, uma compreensão impactante, vivificante da Tua Palavra. Pedimos ainda que Tu faças a Tua Palavra alcançar pessoas, Senhor, e por meio dela gere vidas para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós demos início aos nossos estudos da maviosa doutrina do novo nascimento. Nós, no encontro anterior, no vídeo anterior, anotamos ali, registramos, a propósito do texto de João, capítulo 3, versículos 1 a 5, nós lemos até o versículo 5 no vídeo anterior, que aquela conversa de Jesus com Nicodemos nos diz respeito e ela é de uma importância crucial. Nós destacamos, finalmente, o que o novo nascimento não é, enfatizando que nascer de novo não é obter um novo sistema religioso necessariamente, não é a mera percepção do caráter divino do ministério de um operador de milagres, nem tampouco o mero aperfeiçoamento ou reforma da velha natureza. Hoje eu pretendo com vocês entender o que o novo nascimento é, qual é a verdadeira natureza teológica, natureza bíblico-teológica do novo nascimento, qual é a natureza do novo nascimento conforme ensinado pela Escritura Sagrada. Nesse sentido, nós podemos conceituar o novo nascimento, prestem atenção nisso, como uma operação divina, soberana, sobrenatural, que Deus realiza por meio do seu Santo Espírito e da Escritura Sagrada, por meio da qual ele concede vida espiritual a quem está espiritualmente morto. Eu vou propor esse conceito, a partir dele nós vamos destacar as suas partes importantes, mas eu quero enfatizar com você. Eu estou definindo o novo nascimento como uma operação divina, soberana, sobrenatural, realizada por Deus o Pai, através de Deus o Espírito e da Escritura Sagrada, por meio da qual o Senhor concede vida espiritual a quem está espiritualmente morto. Agora,
Analisemos o conceito por partes. Em primeiro lugar, eu preciso destacar que o novo nascimento é uma operação divina soberana, livre. Deus, na realização do novo nascimento, ouve tão somente o conselho da sua vontade. Quando nós afirmamos que o novo nascimento é uma operação divina soberana, isso quer significar que a causa eficiente do novo nascimento é a vontade soberana de Deus. Deus realiza o novo nascimento conforme a livre disposição do seu conselho. É isso que, pelo menos parece estar em João capítulo 1, versículo 13. O evangelista disse assim: os quais não nasceram do sangue, os quais é termo que refere-se àqueles que creram em Jesus e se tornaram filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vejam que nós temos aqui termos negativos. Não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem. E desses termos negativos se pode inferir que o novo nascimento não está no âmbito daquilo que o homem pode realizar. Ainda que quisesse, não poderia fazê-lo. Entretanto, ainda que o significado da passagem seja no sentido de que o novo nascimento não é uma questão de laços raciais, nacionais ou familiares, ou ainda que os termos negativos signifiquem simplesmente herança genética, desejo sexual, vontade do homem em procriar, é assim que alguns interpretam esses termos negativos. Para alguns, não nasceu do sangue significa não nasceu de herança genética. Não nasceu da vontade da carne significa não nasceu de desejo sexual. Não nasceu da vontade do homem significa não nasceu da vontade do varão de procriar. Ainda que nós aceitássemos esta interpretação, João afirma inconfundivelmente que o novo nascimento depende somente de Deus. Aqueles que nasceram de novo não nasceram nem da vontade do sangue, nem da vontade da carne, do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem. Eles nasceram somente de Deus, excluindo-se dessa maneira a vontade humana do processo de geração espiritual. Ademais disso, em João capítulo 3, versículo 8, me parece que aqui nós temos esta questão completamente encerrada, porque em João capítulo 3, versículo 8 se diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Nesse texto, Jesus compara a ação regeneradora do Espírito Santo com a ação do vento. Assim é todo que é nascido do Espírito. Vocês perceberam? Então, como o vento, a ação do Espírito é invisível, ouves a sua voz. Como o vento, a ação do Espírito é soberana, o vento sopra onde quer. Como o vento, a ação do Espírito é imprevisível, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Então, o primeiro detalhe importante do conceito que citamos para vocês a princípio foi a ideia de que o novo nascimento é uma operação divina, livre, soberana. Em segundo lugar, o novo nascimento é uma ação divina sobrenatural. Além de livre e soberana, o novo nascimento é uma ação necessariamente sobrenatural. O novo nascimento não é algo que a natureza humana pode realizar em qualquer medida ou mesmo concorrer para ela, nem minimamente. Além de João capítulo 1, versículo 13, texto que já citamos para vocês, são também nesse sentido as palavras de Jesus em João capítulo 3, versículo 6, texto que nós lemos a princípio: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse versículo fala sobre dois tipos de vida, carne e Espírito. E duas fontes de vida, o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito. Vocês percebem que
Quando Jesus diz o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, ele está dizendo que uma fonte de vida só pode produzir um único tipo de vida, nunca um outro tipo de vida. Não é o Espírito que propaga a espécie humana, mas também, por outro lado, não é a natureza humana que produz a geração espiritual, ou seja, aquilo que é natural não pode produzir nada que não seja apenas natural. O que é nascido da carne é carne. Por outro lado, somente o Espírito de Deus pode produzir geração espiritual. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, me acompanhe, por favor. O novo nascimento é uma operação divina soberana, livre, mas também uma operação divina sobrenatural, para a qual o homem não concorre. Em terceiro lugar, no novo nascimento, Deus concede, por meio do Espírito e da Escritura, vida espiritual em Jesus. E aqui eu quero que você me acompanhe com atenção, porque o novo nascimento é uma obra sobrenatural, realizada soberanamente pelo Espírito de Deus, o agente divino imediato que a opera, e esta operação consiste em trazer à existência vida espiritual aonde não havia. O novo nascimento é, portanto, uma espécie de criação ex nihilo, criação do nada. É a geração de uma vida espiritual que não existia. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, Jesus disse em João, capítulo 6, versículo 63. Notemos, ademais, que o Evangelho de João esclarece uma outra verdade importante, qual seja, que a vida que o Espírito concede no novo nascimento é o próprio Jesus. O evangelista registrou as palavras de Jesus que nos ensinam exatamente esta verdade preciosa de que a vida que nós recebemos no novo nascimento é o próprio Jesus. Em João capítulo 6, versículos 35 e 48, Jesus disse: "Eu sou o pão da vida". Em João capítulo 11, versículos 25, Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida". João 11, versículo 25. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Veja que esse detalhe magnífico de que Jesus é a própria vida que nós recebemos no novo nascimento, esse detalhe é descrito graficamente em João capítulo 6, versículos 53 a 58, um texto que eu vou ler para vocês todos por conta da importância dele para o momento. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essa mesma verdade de que Jesus é a vida que nós recebemos no novo nascimento, ela pode ser dita ainda de uma outra maneira. Nós também poderíamos dizer que só é possível ter vida espiritual estando em união com Jesus ou crendo nele. Vejamos como João explicou o propósito que o levou a escrever seu evangelho. João disse o seguinte, eu estou lendo João capítulo 20, versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome.
Em 1 de João, capítulo 5, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 10 a 12, se pode ler o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E qual é o testemunho? O testemunho é este, segundo o apóstolo: que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, no novo nascimento, nós cremos em Jesus e em união com Ele, que é a vida. Passamos a ter vida. Essa realidade é lindamente ilustrada em João capítulo 15. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele é a videira, nós somos os ramos. Estando nele, nós temos vida. Em outras palavras, a vida do novo nascimento é uma vida de fé em Jesus. No novo nascimento, nós vivemos para crer e também cremos para viver. A doutrina bíblica do novo nascimento, eu digo para vocês em conclusão, à luz daquilo que nós já temos colocado, pode se constituir em obstáculo para muitos, inclusive cristãos, por ser extremamente humilhante à natureza humana decaída. E o fato de que a doutrina do novo nascimento se constitui uma fonte de humilhação do nosso orgulho natural, tem pelo menos 3 explicações. A primeira é porque no novo nascimento, ou o novo nascimento, pressupõe morte espiritual. O novo nascimento pressupõe morte espiritual. Nós ainda trataremos com mais vagar a respeito disso nos próximos vídeos, mas eu já posso adiantar que Jesus, em mais de uma ocasião, referiu-se a essa morte espiritual. Em uma certa ocasião, ele disse: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículo 60. Em uma de suas parábolas maravilhosas de Lucas 15, o pai disse o seguinte a respeito do pródigo: porque este meu filho estava morto e reviveu. Então, quando nós ouvimos falar sobre novo nascimento, de fato nós temos um motivo de humilhação, porque o novo nascimento pressupõe a morte espiritual. Em segundo lugar, o novo nascimento é também um tanto humilhante ao nosso orgulho, por se tratar de uma operação que nós carecemos desesperadamente e, nada obstante, nós não a podemos realizar em nós mesmos e por nós mesmos. O novo nascimento é retratado sempre como algo que é feito em nós, é feito para nós, mas nunca por nossas próprias ações. Somos sempre agentes passivos na obra divina da regeneração. Foi nesses termos, ou foram nesses termos, que o apóstolo Pedro disse o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou. Nos regenerou. Nós somos sempre um sujeito passivo, apaninhados pela obra divina da regeneração, do novo nascimento. Por fim, o novo nascimento humilha o orgulho humano também por pressupor a absoluta liberdade de Deus em realizá-la. Foi assim que Tiago disse em Tiago capítulo 1, versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Em breve síntese, aquilo que nos é absolutamente necessário, nos é absolutamente impossível. Nós não podemos realizar aquilo do que necessitamos com desespero absoluto. Nós precisamos desesperadamente de algo que nós não podemos realizar. Então, busquemos a Deus, busque a Deus, porque você precisa de algo que não pode realizar.
Volte-se para Deus agora mesmo e busque ao Senhor. Quebrante o seu coração e diga: Deus, eu não posso realizar aquela obra que somente Tu podes, aquelas operações que somente Tu podes, no sentido de transformar a minha alma, transformar a minha vida e conceder-me vida quando estou morto. Clame a Deus. Eu vou orar para que Deus esteja fazendo a sua obra por meio da propagação da sua palavra. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, nós te buscamos nesta hora e o fazemos com um desespero, Senhor. Porque eu sei que pessoas que me ouvem, que assistiram este vídeo, que foram convidadas por amigos a assisti-lo, vídeo que foi enviado a outras pessoas, a amigos, a parentes, a pessoas da família nuclear, da família natural. Sim, Deus, eu te suplico que tu geres vida por meio da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Um fortíssimo abraço.